Bom dia, gente. Estamos aqui para mais um estudo, né? Dando continuidade aí aos nossos estudos da Revista Espírita. E estamos aqui com a balinha do Gerson tradicional, né? Vocês vieram de férias, né? O Gerson foi para a Argentina, o Dolfim foi para Campos do Jordão. E nós ficamos aqui curtindo uma gripinha e agora uma dorzinha de coluna. Mas tá bom. Estamos aprendendo. Página 259. Então vamos buscar a sintonia, né, com os nossos mentores, com Deus, com Jesus, e procurando atrair, através das nossas intenções, através dos nossos sentimentos, pensamentos elevados, proporcionar condições para que possamos contar com a presença de espíritos amigos, bondosos, que possam nos auxiliar nesses estudos da Revista Espírita. Então nós estamos estudando o ano 2, julho de 1859, número 7. É o discurso de encerramento do ano de 1858-1859, de Allan Kardec. Página que é? Página 259. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Último parágrafo. Depois de curiosidade. A curiosidade começa aqui? Esse nós já lemos, o próximo. Mas é bom pegar um anterior, né? Tudo bem. A curiosidade tem um termo. Quando está satisfeita, procura um novo motivo para distração. Aquele que não se detém na superfície, que vê além do efeito material, tem sempre alguma coisa a aprender. Para ele, o raciocínio é uma fonte inesgotável, não tem limites. Aliás, nossa linha de conduta não poderia ser melhor traçada do que por essas admiráveis palavras que o Espírito de São Luís nos dirigiu e que não deveríamos jamais perder de vista. Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão mais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias, que vejam aqui, que escutem ali, mas que entre vós haja compreensão e amor. Então vocês veem que a cada frase é um ensinamento que brota de Kardec, né? Esse discurso aqui de encerramento do primeiro ano da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tem mostrado muito isso daí, né? Assim, a maturidade, a segurança de Kardec e o aprofundamento, né? A profundidade do conteúdo das suas palavras, não é mesmo? Não tem dúvida. Continue.
Continua. Pode continuar. Essas palavras, que entre vós haja compreensão, encerram todo o ensinamento. Devemos compreender e procurar compreender, porque não queremos crer como cegos. O raciocínio é o facho luminoso que nos guia, mas o raciocínio de uma só pessoa pode transviar-se. Razão porque quisemos nos reunir em sociedade, a fim de nos esclarecer mutuamente pelo concurso recíproco de nossas ideias e observações. Aqui ele já enfatiza a importância do grupo, né? Do grupo. Estudar em grupo, né? Troca de ideias, né? Allan Kardec, e aí o meu amor por ele, Allan Kardec, ele captou, ele traduziu, aliás, para o movimento espírita, ainda que talvez nós não tenhamos compreendido, mas ele traduziu para o movimento o trabalho dos espíritos. A força da doutrina é a união. A força do movimento espírita deve ser também a união. Então, nesse sentido, orador que fica fazendo palestra, mas que se prepara sozinho, que não frequenta uma sociedade, não está em sintonia com Kardec. Porque a força é o estudo em grupo. Então, por exemplo, desse estudo nosso, sair uma palestra, um seminário, nós estamos em sintonia com Kardec. Agora, eu na minha casa, sozinho, estudando, preparando, eu não estou em sintonia com ele. Que é o que ele está falando aqui, ó, né? Que entre nós deve haver a compreensão. Eu acredito assim, há momentos em que a gente estuda em grupo, mas também tem que ter um estudo individual, né? Tem que ter os dois. Claro, então, claro. Um alimenta o outro. Mas você sempre, eu acho que ele deixa mais claro que você sempre tem um outro ponto de vista, né? E às vezes aquele ponto de vista complementa o seu, uma divergência aqui, uma concordância ali, você vai formando o todo, o consenso. Então ele enfatiza isso, bem desde o começo. Nós temos que estar compartilhando as nossas pesquisas, os nossos estudos. Nós temos que submeter ao crivo, né, de outros companheiros, de trabalhadores, de amigos, os nossos pensamentos, aquilo que estamos estudando, as nossas convicções. Porque como é que eu vou falar em nome da doutrina se eu não compartilho pensamento com os companheiros? Nós temos que compartilhar. Então, por isso que eu falo, mas precisa dos dois, estudo em grupo e estudo individual. Claro, claro. Porque em grupo você vai lá, você estuda 1 hora. Em casa você estuda 2, 3. Sim. Né? Mas eu quis dizer que não pode ficar só estudando em casa. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Você não vai guardar para si aqui. Mesmo porque, né, você vai estudar muito para quê? Só para você, né? Porque tem orador que assim, estuda em casa, aí ele vai fazer uma palestra, faz a palestra, apresenta e vai embora. Aí vai em outra cidade, apresenta aquela palestra e vai embora. De certa forma ele está compartilhando, de certa forma está. Mas ele produziu conhecimento, apresentou e vai embora. O ideal não é só ficar apresentando, é a gente ficar conversando sobre. É esse o caminho, é assim mesmo. Tem que submeter. É aquele caso que a gente falou da reunião, que você se preparar. Que eu te falei que foi o erro, entre aspas, você não teria tempo hábil para todo mundo sentar e discutir. Então, fulano de tal vai fazer, então pode deixar para sua conta, pode deixar. Essa pessoa vem, ela vai expressar aquilo que ela entendeu, né? E da maneira que ela pode se preparar. Às vezes você tem uma compreensão diferente daquela, e ali na hora você fala assim, mas ela está errada? Não está errada.
Mas o erro é a gente não se reunir e trocar essas ideias para poder filtrar e todo mundo estar mais de acordo, né, para apresentar. Justamente. Tem que ter a É porque participação. o estudo em grupo burila, né? Acrescenta, esclarece, você vê outras visões, né? A mesma frase para cada um, ela tem um efeito Completamente diferente. É pedagógico o estudo em grupo, acima de tudo. E a doutrina espírita, ela tem esse caráter. Ela é um tratado de educação. Continuar, né? Ao nos colocar neste terreno, assimilamos todas as outras instituições científicas e os nossos trabalhos produzirão mais prosélitos sérios do que se passarmos o tempo a fazer com que as mesas se movam e deem pancadas. Em breve, estaríamos fartos disso. Nosso pensamento exige um alimento mais sólido. Daí porque buscamos penetrar os mistérios do mundo invisível, cujos primeiros indícios são esses fenômenos elementares. Os que sabem ler se divertem a repetir sem cessar o alfabeto? Talvez tivéssemos maior afluência de curiosos que se sucederiam em nossas sessões como personagens de um panorama mutável. Mas esses curiosos, que não poderiam improvisar uma convicção pela visão de um fenômeno para eles inexplicável, que o julgariam sem nele se aprofundarem, seriam antes um obstáculo aos nossos trabalhos. Veja que é uma preocupação dele, né? Em sair daquele lugar só de fenômeno, só de mesas girantes. De aprofundar. Então ele descortina aí a parte filosófica, né? Já começa a partir para outra fase, né? Eu acho muito interessante essa preocupação dele em deixar claro que não é um elitismo nem nada, é justamente o contrário, né? Que eles não estão fechando o grupo. O grupo é aberto, mas ele quer um grupo com pessoas realmente interessadas, né? Pessoas que estejam ali buscando algo mais palpável e inteligente, né? Uma coisa, não buscar futilidade, né? É bonito isso que ele fala do alimento mais sólido, né? Nosso pensamento exige um alimento mais sólido. Vocês vejam que a mesma coisa. O primeiro problema de hoje me enfrentou na época. Pessoas que gostam mais do fenômeno e que evitam o estudo, né? Sim. Hoje é a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Com uma certa capinha, né? Um certo verniz, mas é a mesma coisa. Então, mas o que ele fala com muita propriedade? Que nós temos que aprofundar os estudos. Então isso significa dizer o quê? Que a gente não deve ficar no centro só estudando o livro dos Espíritos e o Evangelho, que é o que algumas casas fazem. Nós temos a reunião do livro dos Espíritos, a reunião do Evangelho, temos a reunião do livro dos Espíritos, do Evangelho, então nós temos que aprofundar. Então, fazer esse estudo da revista espírita, nós estamos aprofundando. Nós estamos em contato, né, com as ideias do codificador. A partir dessa leitura, nós vamos ter mais condições de entender os ensinamentos do livro dos Espíritos, do Evangelho, do livro dos Médiuns, da Gênese. O que vocês entenderam aqui? Ao nos colocar neste terreno, assimilamos todas as outras instituições científicas e os nossos trabalhos produzirão mais prosélitos sérios
do que se é passarmos o tempo a fazer com que as mesas se movam e deem pancadas. Mas essa parte, assimilamos todas as outras instituições. Então, aí o que ele está querendo dizer? Que ao tratar dessa temática, que é a vida espiritual, né, ou o mundo, o plano espiritual, a vida dos espíritos, ao estudar esse assunto, esse é o terreno. Então, qual que é a proposta dele? Vamos assimilar todas as outras instituições científicas. Ou seja, o Espiritismo ele vai tocar em todas as outras ciências. Nós vamos produzir ciência. Nós não vamos ficar só naquele terreno da manifestação das mesas girantes. Ele põe aqui, ó, quando ele fala isso aqui, ele não está falando de uma maneira pessoal, né? Ele está falando, ele escreve muito bem, né? Tem um pensamento muito bem. Claro. O raciocínio de uma só pessoa pode transviar-se. Razão por que quisermos unir em sociedade. O que tem nessa sociedade? Diversos pensamentos, diversas culturas, né? Então, ele está querendo dizer que ele está tendo um comportamento científico. Claro. Isso. E sem preconceito. Claro. Ouvindo a diversos, que é o que a gente falou, diversas visões, diversas opiniões. Ele está tendo uma postura científica. Eu trabalho com, sei lá, psicologia. Eu faço parte do grupo. O Adolfo trabalha com matemática e física e faz isso. Não, eu estou dizendo assim, estou dando um exemplo de um grupo. Faz parte de um. Cada um tem um conhecimento assim, e vai entender aquilo da maneira que o conhecimento dele traz. Então, cada um tem uma interpretação séria dentro daquele assunto. A união de tudo isso vai dar o consenso. E a partir desses estudos, o psicólogo ele vai ter um outro olhar sobre a psicologia, o filósofo um outro olhar sobre a filosofia, o matemático um outro olhar sobre a matemática, assim por diante. Então, você transforma e se transforma. Né? É uma linha de raciocínio muito bonita. Muito. E ele deixa bem claro o tempo inteiro, gente. É para ficar aberto, é para ouvir. Ele deixa claro isso. E ele é coerente, né? E metódico. Ele é coerente porque ele repete essa postura muitas vezes. E está de novo mostrando que o uso do método. Ele é muito metódico. E ao mesmo tempo que ele fala que, em momento algum, ele fala que o grupo é fechado. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo que ele fala que é necessário que sejam pessoas sérias e realmente interessadas, ele deixa bem claro que está aberto para qualquer um. A pessoa não precisa ir lá e concordar, mas ela precisa estar interessada realmente em descobrir a verdade, né? E não em questionar simplesmente por questionar, ou para descobrir, ou para se divertir. Em outras palavras, o grupo espírita que entende esse raciocínio de Kardec, ele não vai ficar só com um reunião mediúnica. Ele vai posicionar. Ele vai introduzir um estudo, né, da doutrina, um estudo sistematizado. Daí a importância do estudo em grupo. Além do estudo sistematizado, o COEM, tudo estudo em grupo. Dar às pessoas a oportunidade de falarem, de perguntarem, de fazer a leitura do texto. Porque até essa leitura que nós estamos fazendo aqui, olha quantas interpretações de um único texto. Podemos continuar? Eis porque não nos querendo desviar do nosso caráter científico, afastamos, acho que é todos, né? Todos quantos não se deixarem atrair por um objetivo sério. O Espiritismo tem consequências de tal gravidade, toca em questões de alcance tão elevado, fornece a chave de tantos problemas, enfim, nele aurimos tão profundos ensinos filosóficos, que ao lado de tudo isso, uma mesa girante é mera infantilidade. Ficou pequeno. Ficou. Serviu só para chamar a atenção. começar, né? Isso.
Quer dizer que tem um objetivo maior, né? Mais elevado, mais profundo. E esse é o alerta para nós. O objetivo tem um objetivo maior, mais elevado, mais profundo. Estude, viva, vibre. Esse é o convite. Continue, Anderson. Dizíamos que a observação dos fatos sem o raciocínio é insuficiente para levar a uma completa convicção, sendo considerada leviana a pessoa que se declarasse convencida de um fato cuja compreensão lhe escapasse. Essa maneira de proceder tem outro inconveniente que deve ser assinalado e do qual cada um de nós pode dar testemunho. É a mania da experimentação, que é a sua consequência natural. Aquele que vê um fato espírita sem haver estudado todas as circunstâncias, geralmente não vê senão o fato material, e desde então o julga do ponto de vista de suas próprias ideias, sem pensar que fora das leis conhecidas pode e deve haver leis desconhecidas. Acredita poder manobrá-lo à vontade, impõe condições e somente se deixará convencer se o fato ocorrer de uma certa maneira e não de outra. Imagina. Continuar? Imagina que se fazem experiências com os espíritos como se estes fossem uma pilha elétrica. Não lhes conhecendo a natureza, nem a sua maneira de ser, porquanto não as estudaram, supõe ser possível impor-lhes a vontade e pretende que eles devam agir a um simples sinal pelo mero prazer de convencer. Porque se dispõe a ouvi-los durante um quarto de hora, imagina que devem ficar às suas ordens. Esses são os erros em que não caem os que se dão ao trabalho de aprofundar os estudos. Conhecem os obstáculos e não exigem o impossível. Em lugar de quererem convencer de seu ponto de vista os espíritos, coisa a que esses não se prestam de bom grado, colocam-se no ponto de vista dos espíritos, o que faz com que os fenômenos mudem de aspecto. Para isso, necessitamos de paciência, perseverança e uma vontade firme, sem a qual não se chegará a coisa alguma. Me perdoe estar falando da pesquisa que eu fiz, viu, Tonho? Não sei se é bom ficar falando das pesquisas da gente, mas eu fiz uma pesquisa que eu vou apresentar ela com pesquisadores. Bom, mas enfim. E nessa pesquisa, falando sobre o método de Kardec, eu já li muita gente falando o seguinte, espíritas inclusive, e não espíritas. Kardec era positivista. O positivismo foi uma corrente, né, dentro da academia, dentro do século XIX, e exerceu uma influência muito grande sobre as ciências, né, do Augusto Comte, né, dentro da sociologia, inclusive. E o positivismo, dentro das ciências sociais, era o que predominava, né, essa abordagem. Então muita gente falou assim, porque Kardec usava esse método, né, que ele era não sei do que e tal. Quer dizer, em outras palavras, que ele está ultrapassado porque ele usava um método do século XIX. Porque nós estamos no século XXI. Então, que a conversa é essa, que alguns pesquisadores afirmam que ele está ultrapassado, que usou uma metodologia ultrapassada. Mas aí, lendo Kardec, aqui ele afirma algo que ele fala em outras obras e na própria revista, para hoje. O que ele fala? Eu não posso usar o mesmo método científico. Claro, eu parti do método científico. Só que o que ele está falando aqui em detalhes? Eu não posso tratar o espírito como uma pilha. Porque fazer experimentos com uma pilha é uma coisa. Fazer experimentos com uma planta é uma coisa. Mas fazer experimentos com espírito é outra coisa.
Nesse sentido, ele se distancia da ciência propriamente dita. Ele já rompeu Ele rompe com o paradigma. e cria uma nova metodologia. Então ele foi avançado. Foi avançado. E aberto. Claro que, ele não foi, claro que naquele momento ele não foi aceito pela academia. Hoje a academia está aceitando as pesquisas com temática espírita. Mas a academia ainda não aceita o método de Kardec. Porque o que ele rompeu? Eu me lembro que, conversando com um orientador meu, no Unesp, professor Gigante, até vou falar o nome dele, ele falava assim para mim: cara, você está querendo revolucionar, porque o meu projeto de pesquisa é relacionado com o Espiritismo. Ele falava assim para mim: você está querendo colocar como foco de pesquisa o Espírito. E o foco de pesquisa das ciências sociais são os homens. Olha, Kardec há mais de 150 anos, ele rompeu com a ciência. Porque ele falou assim, ó, o foco de pesquisa da ciência espírita não são os homens, não é o homem, não é a humanidade, são os espíritos. É a vida espiritual. Então ele quebrou o paradigma científico. Ele criou uma nova metodologia. Nesse sentido, ele não está ultrapassado. Ele fala no finalzinho que ao fazer o estudo com os espíritos, o que nós precisamos do trabalho? No finalzinho, que tem que ter paciência, né? Até me perdi onde nós estamos. Mas ele fala no finalzinho que tem que ter paciência, né? Porque se dispõe a ouvi-los, os espíritos, durante um quarto de hora, imagina que devem ficar às suas ordens. Esses são os erros que não caem, os que se dão ao trabalho de aprofundar os estudos. Conhecem os obstáculos e não exigem o impossível. Em lugar de quererem convencer, do seu ponto de vista, os espíritos, coisas a que esses não se prestam do bom grado, colocam-se no ponto de vista dos espíritos, o que faz com que os fenômenos mudem de aspecto. Para isso necessitamos de paciência, perseverança e uma vontade firme, sem a qual não se chegará a coisa alguma. Em outras palavras, os espíritos vão responder de acordo com a vontade deles, porque os espíritos têm vontade, eles têm autonomia. Não é assim. De acordo com o conhecimento deles, também. de um mundo que para você é supostamente desconhecido. Também. Se você está pesquisando algo do qual você não tem tanto conhecimento, é você quem vai ditar as normas? Não, você tem que saber ouvir quem está participando desse mundo que você não conhece, né? Então o espírito não é um simples objeto de pesquisa, ele participa da pesquisa. Se não tiver uma sintonia, o espírito não colabora. De maneira muito sutil, ele coloca assim: o homem tem que deixar de ser arrogante, Claro. achar-se o detentor da verdade e passar a ouvir um pouco mais. Porque essa é a postura do cientista. Olha, eu detenho todo o conhecimento, eu sei toda a verdade, eu tenho método. E dentro disso aqui, fora disso aqui, não é verdade, não existe. É o que está mudando hoje, né? E se você quer enxergar a doutrina espírita assim, de uma maneira científica, nós podemos considerar uma tese, né, que segue todos os critérios científicos. Sim. Porque tem objeto, tem método, né? Sim, sim. Então, é uma tese, está aí. Mas não dá para falar que ele é positivista. Porque o positivismo tem como centro de estudos ou de interesse o homem, a humanidade. Assim como as demais ciências sociais. E o espiritismo não. O foco dele é a vida espiritual. São os espíritos. E eu acho que Então ele já saiu do positivismo isso ou que eu transpôs. É isso que eu estou falando. Ele transpôs não cabe para o positivismo, englobando, não ficando só nos homens. Englobando. Agora, para isso, ele prova. Claro. Por quê? Ele vai provar
nessa tese que o espírito é o homem, que o homem é o espírito, que ele é eterno, que o mundo espiritual é o mundo principal. Então isso tudo entra na tese, justamente. E nem sabe enquadrar o Allan Kardec em uma linha de filosófica, ou etc. Porque ele deixa bem claro, né? Ele coloca muito claro, para estar sempre aberto, sim, ouvindo tudo que surge. Ele fala muito isso, vão surgir coisas novas, de acordo com o que surge, vai mudar o pensamento, né? Não estamos afirmando que isso aqui é a verdade pura e acabou, porque o conhecimento continua, aumenta, e você vai se aprofundar mais, e você vai começar a descobrir novos horizontes. Você vai além disso. Isso é exatamente, isso aí é um novo paradigma da ciência. Só que o cuidado, e aí a paixão minha para o Kardec, olha o cuidado. O que ele fala aqui um pouco atrás? Que somente um pesquisador estudando, ele pode se equivocar. Daí a necessidade de compartilhar o estudo em grupo. Daí a necessidade de verificarmos, inclusive, sob o ponto de vista da opinião dos espíritos sobre determinados temas. Os espíritos estão falando a mesma coisa? Sim, não. Porque eu posso pesquisar o que eu quiser. Eu posso até partir de um determinado princípio qualquer. Porque essa é uma metodologia científica. Mas eu preciso. Mas até chegar à comprovação, eu tenho um longo caminho. O que eu não posso é ficar sozinho falando, porque você é o ponto de vista. Então, ele chama a nossa atenção para esse cuidado. Tem que usar o método científico. É uma nova verdade? Uma nova verdade. Passou pelo processo científico, usou a metodologia? Usou a metodologia. Então, é uma verdade. Agora, não teve uso da metodologia? Não teve uso. Então, deixa de quarentena. Ele vai até a pena, porque a gente está falando aqui do homem encarnado, mas esse mesmo processo ele utilizou com os espíritos. Sim, ele viu vários e vários, e aqueles que deixavam alguma margem de interpretação, ele deixava meio para procurar entender melhor, né? Então, quer dizer... Essa é a metodologia espírita. É isso que nós espíritas devemos fazer, seguir o exemplo do codificador. É fazer o que ele fez. Aí sim, surgir uma nova verdade, eu vou aceitar. E vai ser algo doutrinário. Do contrário dos modismos. E tem muito modismo aí, mas quem é que trouxe essa verdade? Foi o Espírito. Mas qual? Não. Ainda que seja um Espírito de luz. Porque veja, o Chico Xavier, eu já falei isso aqui em gravações anteriores. O Chico Xavier, quando ele trouxe à baila as colunas espirituais, ele não foi aceito. Ele foi metralhado. Mas ele mesmo relutou, né? Por um tempo. E é o que Kardec fala? Ele fala assim, como é verdade, quando ela surge no início, é natural que ela tenha uma negação. Ela choca. Porque naquele momento o Chico estava sozinho, era um ponto de vista. Ela assusta. Agora, hoje, o tema colunas espirituais, quantos espíritos tratando dessa temática? Com médios diferentes. Já houve consenso. Então é doutrinário. Teve que ter um desbravador, né? E científico. Teve a coragem de colocar, mesmo assustado com a gente, vou colocar isso aqui, e só falar para o pessoal que tem isso, que é uma coisa muito parecida entre aspas. Aí de repente vão surgindo outros que vão reforçando aquilo, né? E quantos também não deveriam já ter esse tipo de coisa guardada e falar assim, não vou revelar, isso aqui eu não vou colocar. Sim. Bem. É outro parágrafo? É. Aquele que realmente quer saber deve submeter-se às condições da coisa estudada e não querer que esta se submeta
as suas próprias condições. Está vendo? Está falando com o pesquisador. Essa aqui é a ciência espírita. Diferente da sociologia, diferente da física, da biologia. Própria da ciência espírita. É né? própria da ciência espírita. Eis porque a sociedade parisiense, né, não se presta a experimentações que não dariam resultado, visto saber, por experiência, que o Espiritismo, como qualquer outra ciência, não se aprende por osmose e em algumas horas. Que maravilha, hein? E nem pelas axilas, né? E nem pelas axilas. Sérgio Lourenço. Pelas axilas é aquele que carrega, gosta de carregar o livro debaixo da chave. Igual eu, às vezes eu vou fazer palestra, eu tenho que levar o livro. Mas nem abro o livro. Mas é bom. Cacuete, né? Mas é bom, qualquer coisinha tá ali, ó. Eu tenho uns 3, 4 sempre dentro do carro. É bom. Mas isso é tipo assim, de uma. Tá precisando ler, não pode ficar dentro do carro. Uma muleta, né? Não sei. Então, o Espiritismo, como qualquer outra ciência, não se aprende por osmose e em algumas horas. Como é uma sociedade séria, lembramos mais uma vez que ele está falando da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como é uma sociedade séria, só quer tratar com gente séria, que compreende as obrigações impostas por semelhante estudo, caso se queira fazê-lo conscienciosamente. Aqui pode dar a impressão, né, que ele está fechado e tal, que a sociedade era o clube do bolinha, né? Mas não é a postura da sociedade naquele momento, né? É que a gente pega dentro do contexto, se a gente voltar algumas páginas atrás, ele deixa lá bem claro. Não importa se você é uma pessoa de renome, se você faz parte da elite de uma sociedade de pesquisa, nada disso. Ele fala, todos são bem-vindos desde que queiram trabalhar de maneira séria. Então não é porque você tem nome, né? Isso. Mas você não tem muito interesse nem nada a ver com aquela parte com o objetivo deles, então esses não interessam à sociedade, porque eles não estão interessados naquele estudo. Aí você pode não ter nenhum conhecimento nessa parte, mas se você está interessado realmente, quer aprender, quer conhecer, mesmo que você não tenha nenhum grau de formação em algum assunto, você é bem-vindo. Mas o que ele pede é que você esteja lá com o real interesse e seriedade para aprender. Outra coisa que está vindo aqui também, viu, Tony? Ele pede seriedade, né? Isso aí é normal. Seriedade. E outra coisa, pede nome. E outra coisa que está vindo aqui também. Olha, eu sou médium, né, não sei do que, já quer para reunião mediúnica. Não, você vai estudar primeiro aí. Né? Aí sim é um trabalho sério. Vem, estuda, conhece primeiro o grupo, cria uma certa empatia. Agora sim vamos para o trabalho. Conhece a metodologia. Conhece a metodologia. Né? Você trabalhava em outra casa, meu trabalho era um, aqui é outro. Tem as suas particularidades. Tem que conhecer e respeitar. Olha para você ver como a visão dele é abrangente, é lúcida demais. Acontece até hoje, não acontece? Quantas pessoas não vêm e fazem 2 anos de estudo e elas trouxeram já uma carga de aprendizagem, de conhecimento de outro lugar e continuam, mesmo durante 2 anos, elas estão ali. É o que ele fala da seriedade. Eu vim 2 anos, mas eu não parei e prestei atenção. Não, isso tudo eu já sei. Eu vim porque eu sou obrigado. Passaram os 2 anos, eu continuo fazendo da mesma maneira que eu fazia antes.
Quer dizer, é o que ele deixa claro, fala, ó, é importante que a gente esteja realmente interessado em aprender e conhecer e reformular os seus conceitos. Ele é muito profundo, né? Tudo bem. Ela não reconhece como sérios os que dizem: deixem que eu veja um fato e me convencerei. Significa isso que desprezamos os fatos? Muito pelo contrário, pois toda a nossa ciência está baseada nos fatos. Pesquisamos com interesse todos aqueles que nos oferecem um objeto de estudo ou confirmam princípios admitidos. Quero apenas dizer que não perdemos tempo em reproduzir os fatos que já conhecemos, do mesmo modo que um físico não se diverte em repetir incessantemente as experiências que nada lhe ensinam de novo. É verdade, né? O cientista, ele faz a descoberta, tal, e bota no papel, né? Agora não vai ficar fazendo aquilo, né? Não precisa. Ele já usa um método, né? Ele já fez aquilo repetidamente até chegar à conclusão que, ó, isso aqui é assim, assim, assim. A partir de agora vamos procurar outra coisa. Se eu ficar aqui... Isso mesmo. Pode continuar. Continua. Quero apenas dizer que não perdemos tempo em reproduzir os fatos que já conhecemos, do mesmo modo que um físico não se diverte em repetir incessantemente as experiências que nada lhe ensinam de novo. Dirigimos nossas investigações sobre tudo quanto possa esclarecer a nossa marcha, fixando-nos, de preferência, às comunicações inteligentes, fontes da filosofia espírita, cujo campo é ilimitado e bem mais amplo que as manifestações puramente materiais, que só despertam interesse momentâneo. Continua. Dois sistemas igualmente preconizados e praticados se apresentam na maneira de receber as comunicações de além-túmulo. Uns preferem esperar as comunicações espontâneas, outros as provocam por um apelo direto, dirigido a este ou aquele espírito. Pretendem os primeiros que a ausência de controle para constatar a identidade dos espíritos, esperando a sua boa vontade, ficamos menos expostos a ser induzidos em erro, uma vez que o Espírito fala, só o fará se estiver presente e quiser falar, ao passo que não temos certeza se aquele que chamamos pode vir ou responder. Os outros objetam que deixar falar o primeiro que aparecer é abrir a porta aos bons e maus. A incerteza da identidade não é uma objeção séria, pois muitas vezes dispomos de meios para constatá-la, sendo, aliás, essa constatação objeto de um estudo vinculado aos próprios princípios da ciência. O espírito que fala espontaneamente limita-se quase sempre às generalidades
as generalidades, enquanto as perguntas lhe traçam um quadro mais positivo e mais instrutivo. Quanto a nós, não condenamos senão os sistemas exclusivistas. Sabemos que são metidas. E os médios gostam que o doutrinador faça perguntas. Porque vai provocar, assim, vai dando uma autenticidade na comunicação, sabe? Mas é bom, né? Mas é o que ele deixa aqui, ele já começa a falar isso, é óbvio que ele ia falar isso assim, né? É claro, seguindo todo o raciocínio dele, que não é nenhum o outro que é o ideal, né? É o momento e depende do objetivo e sempre com a seriedade, né? E muitas vezes alguém se apresenta espontaneamente e fala um monte de banalidade, vamos dizer Claro. assim. Mas algum motivo tem, então deixa ele falar. Agora, a partir de algum momento você começa a perguntar, você vai fazer com que ele te responda também a algumas coisas mais objetivas. Né? Vai direcionando, Você né? vai direcionando. É aquela coisa do diálogo, né? Ouvir, até entender, para depois você começar. Quer dizer, não é você evocar diretamente ou não que vai modificar o teor da comunicação. Até porque, e aqui Kardec fala uma outra coisa também que nós já sabemos. Você evocou o espírito. Mas como é que eu vou saber se realmente é aquele espírito ou não? Tem meios para isso. Tem alguns meios. E o próprio Kardec, no Livro dos Médios, ele trata desse assunto. Como descobrir a veracidade de uma mensagem. Saber se é realmente aquele espírito que está se apresentando ou não. Muito embora os espíritos deixam para nós uma clareza que o mais importante não é o autor. É a mensagem. Ele diz que aquele que vem tentando ludibriar, vamos dizer assim, ele vai se trair em algum momento, porque o teor da comunicação dele não vai condizer com o nível de elevação que ele diz que tem. Né? E ao passo que muitas vezes um outro que nem tem nome nem nada vai te dar uma comunicação super. Até que ele fala que deixar o espírito falar que ele vai se trair. Ele vai se dar a conhecer. E uma outra coisa, de novo a gente volta para o método de Kardec. Né? Quer dizer, ele chama a atenção da gente que o médium, um grupo mediúnico, tem que sair tem que se aprofundar, tem que estudar. Então, um grupo mediúnico nós tem que estudar um pouco sobre psicologia, tem que estudar um pouco sobre filosofia, tem que estudar sobre poesia. Então, se eu entendo um pouco de poesia e se apresenta o espírito dizendo que é um poeta, ele está falando alguma coisa de poesia, porque, claro, ele é um poeta, eu sei, eu posso dialogar com ele. Né? Agora, se o médium não estuda, se o médium não tem condições de dialogar com o espírito, de questioná-lo, aí é mais complicado. A gente, falando assim, nessa parte da comunicação, é ou não é, tá? Bom, primeiro que vai depender do teor, não importa tanto, mas tem algumas, eu já vi algumas comunicações em que a pessoa meio que está em início, tal, mas começou a psicografar e dando nome, e é um nome até conhecido. Um nome da espiritualidade, né? Sim. E aí você pega essas mensagens e você começa a descobrir diversos erros. Mas erros de concordância, erros de por quê? Porque essa pessoa, o médium, vamos dizer, não tem tanto conhecimento em português para colocar aquele português arcaico, com aquele voz, tal. Então tem coisas que não concordam. Sim. Mas aí você para e lê a mensagem. A mensagem tem um teor bom, ela é boa. Qual que foi então aí não é um erro, né? Mas qual que foi o problema? Foi o médium
se adiantar demais nessa ânsia de ser útil, vamos dizer assim, não é nem uma coisa de, né, má fé, e não pegar aquilo como o Chico mesmo fazia, né? Pega, lê, corrige. Por quê? A mensagem é bonita. Pede para alguém dar uma Pede para alguém ler, não é? Para depois botar isso para todo mundo. Porque quantas pessoas vão ler e vão falar assim, mas isso aqui está tudo errado, não tem isso daqui, não está sério. Então, é complicado, né? Quanto a nós, não condenamos senão os sistemas exclusivistas. Sabemos que são obtidas excelentes coisas de um e de outro modo. E se damos preferência ao segundo, é porque a experiência nos ensina que nas comunicações espontâneas, os espíritos mistificadores não vacilam em adornar-se de nomes respeitáveis, como também ocorre nas evocações. Tem mesmo o campo livre, ao passo que no sistema de perguntas nós os dominamos muito mais facilmente, sem contar que as questões são de incontestável utilidade nos estudos. Deve-se esse modo de investigar a quantidade de observações que recolhemos diariamente e que nos fazem penetrar mais profundamente nesses extraordinários mistérios. Quanto mais avançamos, mais se nos dilata o horizonte, mostrando o quanto é vasto o campo que nos compete ceifar. Olha só, outra coisa que Kardec está sugerindo aqui para os grupos mediúnicos. O diálogo, fazer perguntas. Às vezes a gente fica tão preocupado em querer esclarecer o espírito, ou como se dizia antigamente, fica tão preocupado em querer doutrinar o espírito, quando na verdade nós temos que fazer perguntas. Às vezes o próprio espírito sabe a resposta, né? E a gente querendo falar, e tadinho, né? Com compaixão, porque eu sei mais que ele, eu sou melhor que ele. Quem é que nós somos, né? E às vezes você fica aí transportando mais para uma comunicação mais pessoal, como às vezes acontece, você fica com medo de melindrar a entidade que está ali, porque às vezes você quer assim, saber um pouco mais ou descobrir alguma coisa a mais, e essa pessoa, vamos dizer, que seria mais próxima a você. Mas ela não está ali preocupada em ficar comprovando que é ela. Mas muitas vezes, se você fizer alguma pergunta um pouco mais pessoal, já que no caso você sabe claramente que é uma pessoa do seu âmbito, do seu convívio, se for essa pessoa, ela não vai se melindrar. Ela vai te responder claramente, né? Então é a tal história. Que eles falam, toma cuidado, não fica, né? Claro, casos e casos, né? Você não vai ficar toda hora com aquela xeretice. Né? Quem é você? Sobre perguntas, Kardec dedicou um capítulo, né, do Livro dos Médiuns. É isso aí. Agora, a questão da pergunta também, você está tratando de um assunto filosófico. Pergunta que o médium não tem condições de captar. Às vezes eu faço assim alguma pergunta, o espírito fala, não tem condições de explicar, porque o médium não conhece o assunto. E ele precisa do repertório do médium, né? O espírito precisa do repertório do médium. É mais uma dúvida que muita gente tem e que pergunta muito sobre isso. Mas como é que vai acontecer a comunicação? O pessoal que não está começando, mas como que vai acontecer? De preferência, ele vai procurar, se eu estiver enganado, mas
é a maneira mais inteligente até. O Adolfo tem conhecimentos de literatura, de português. Eu, muito menos que ele. Dentro da reunião, se eu puder me aproximar, se o Espírito pudesse se aproximar do Adolfinho, óbvio que ele está procurando da maneira, não é? Mais prática, melhor ferramenta para trabalhar, não é? Então eu não vou buscar alguém que não saiba nada de matemática para falar sobre matemática. Vai ficar difícil, né? Porque você vai perguntar, então quanto que é não sei o que elevado à 10ª potência, e o médium não sabe, até ele poder explicar isso para o médium vai ficar difícil, né? Não vai ser uma coisa pura, né? Vai ter que ficar uma... Agora, no caso assim de um espírito comum, né, de um sofredor e tal, a pergunta é bom assim, no sentido de levar o espírito a uma reflexão. Também. Igual o terapeuta faz no atendimento, né? E é sempre o que mais funciona, né? A gente vai participando, vai observando. Quando você chega e, que é o que você falou, e tenta, já com uma certa... mas você deveria... Isso. Acabou. Porque você deveria... Mas por que você está falando isso? Se você começa a... Não pode julgar, né? Não pode julgar. Você já se coloca assim, né? Que o espírito, os espíritos, né? Porque nós somos espíritos, são muito inteligentes. E a gente não pode ficar subestimando, né? A capacidade, inteligência, sabedoria. E sentimento, né? Que muitas vezes a gente também esquece, olha, né? Às vezes numa intuição, às vezes você está ali conversando, e aquela pessoa está com tanta frivolidade ou com tanta energia negativa, e você também parece que começa a querer entrar naquele campo, mas aí de repente vem, te intui e você faz a pergunta certa que pega lá no âmago e de repente ele para, desaba e muda completamente. Por quê? Porque aquilo era uma carapaça, era uma proteção. Né? Às vezes eu começo, esses espíritos assim que são contrários, às vezes são até mandados, né? Onde eu conversei com... Não vou contar aqui tudo, não. Vou entregar meu... Eu não vou entregar para você, não. Está pensando que... Olha, todo mundo aqui já viu o Diabo com as Sombras, né? Você já viu? Nossa, então você eu tenho ele para te emprestar. É muito bom, muito bom. Eu gosto mais daquele livro. Ele é um aprendizado atrás do outro, porque tem uma parte relatando as reuniões, realmente, a prática e tal. E tem muita coisa ali. Tem o principal que eu uso, assim, muito como diretriz para mim, é ouvir. E quando não quer, que é o que você falou, vem e começa a joga, e assim, não, porque eu não vou, porque eu vou. Você usa aquela, não vai. Não vou. E aí você para e deixa. Não, porque isso você repete. De repente, ele mesmo está se questionando, ele para, muda, completamente diferente. Já terminamos esse parágrafo? Terminamos, Tony. Então acho que podemos parar por aqui hoje, né? Sim. Eu imaginei mesmo que isso fosse acontecer. Avançamos. Você vê que esse discurso é um discurso longo, né? Longo. Muito profundo. Mas tem trazido, assim, dado margem a muitas reflexões, né? Muitas. No movimento, na casa espírita, né? Sobretudo na nossa vida diária. Então nós vamos encerrando aqui nossos estudos, né? Você faz o encerramento para nós, né? Uhum.
Amado Jesus, então nós agradecemos por mais um encontro com esses amigos espirituais que vieram até nós, nos intuir, esclarecer e, acima de tudo, conviver esses momentos tão maravilhosos em nossas vidas. Muito obrigado e muita paz.